A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu vou contar como é que eu faço os meus estudos, como é que eu começo e termino cada estudo da palavra do Senhor. Eu gostaria de começar falando sobre a oração. A oração é a primeira coisa que eu faço antes de começar o estudo da Bíblia, antes de começar a meditar na palavra do Senhor. Imaginemos nesta hora que como nós vamos entender sobre um assunto que não conhecemos, se nós não temos um professor. E quem é o nosso professor? O meu professor é o Espírito Santo. Então eu dobro meus joelhos diante da presença de Deus para pedir para Ele que possa me dar entendimento, conhecimento, para que Ele possa me capacitar, para que eu possa entender a Bíblia Sagrada. Esse é o primeiro passo. Dobrar os nossos joelhos, orar a Deus, pedir direcionamento para que Ele possa nos fazer entender o texto sagrado, o texto bíblico, para que o Espírito Santo possa nos capacitar e ser guiados, a entender a Santa Escritura, porque é a palavra de Deus, na verdade. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Como nós vamos aprender sobre a palavra de Deus, que é algo espiritual, se não pedirmos direção, se não pedirmos entendimento, se não pedirmos sabedoria ao Deus da palavra? Segundo, depois de orar, depois de pedir direção, sabedoria a Deus, eu abro o texto, ao qual eu vou estudar, ao qual eu vou meditar, e aquele texto ali, eu começo a ler e reler. Ler e reler. Eu leio devagar, para entender o que estou lendo. Eu leio bem devagar, sem pressa, sem nenhuma pressa. Leio devagar, depois quando eu chego no final do texto, eu volto novamente a ler aquele mesmo texto. Também eu coloco outras bíblias, de estudo, comentário bíblico, dicionário, para que eu venha pesquisar ali no dicionário as palavras que eu não entendo, para que eu venha estudar, sobre aquele texto com as bíblias de estudos, para que eu possa ao máximo ter clareza, ter certeza daquilo ao qual eu estou estudando. A Bíblia diz, no final de Lucas, do livro do Evangelho de Lucas, deixa eu ler aqui para os irmãos, só ler aqui para os irmãos, no final do Evangelho de Lucas, diz algo interessante. Olha só, Lucas, capítulo 24, versículo 45, vai dizer assim: Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Como é que nós vamos entender a Escritura se Deus não abrir o nosso entendimento? Porque muitas das vezes muitas pessoas não conseguem compreender a Escritura, porque elas não pedem auxílio ao Deus das Escrituras. Por isso que muitos têm um entendimento fechado para as Escrituras, porque não ora, não jejua, não busca a sabedoria, não busca o Espírito Santo, não pede direcionamento, quer fazer do jeito dele, quer fazer do jeito dela. Mas a Bíblia
é a palavra de Deus. Hebreus 4:12 vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir todos os pensamentos e intenções. Observe que a palavra de Deus, ela se discerne espiritualmente, porque aqui tem muitos segredos, tem mistérios, então nós precisamos entender ela através do Espírito Santo. Então, meus irmãos, quando eu leio a Bíblia, eu peço direcionamento. O Espírito Santo ele vai me mostrando, né, me direcionando com auxílio de livros, dicionários bíblicos, né, e outros materiais também. E já que você leu, releu, por que eu leio e releio a palavra? Porque nós precisamos entender aquele texto. Aquele texto precisa ficar bem claro, aquele texto precisa ficar gravado em nossos corações. Quando aquele texto, quando eu consigo gravar aquele texto, todas as informações, todos os estudos, né, que eu vou anotando, é bom você sempre pegar uma caneta, né, ali ficar anotando, fazendo o seu esboço, né, para que você possa salvar as informações ali. Tudo que o Espírito Santo vai passar para você, tudo que o Espírito Santo vai te mostrar, você vai anotando ali no caderno. Você vai anotando tudo para que você possa trazer para o dia a dia, para nós vivermos conforme a palavra do Senhor. E em tudo isso também nós precisamos jejuar, né? Nós precisamos jejuar, colocar aquilo ao qual nós precisamos, aquilo ao qual nós necessitamos, vencer todas as obras, né, negativas, todo desejo carnais, tudo aquilo que, que é uma luta, né, é uma luta da carne contra o espírito contra a carne. E nós precisamos que o espírito vença essa luta. Daniel era acostumado a orar 3 vezes ao dia. Ele pôs a oração dele um costume. Então nós temos que fazer da nossa vida um costume na oração, costume na meditação da palavra, do estudo. Se nós fizer isso, pode ter certeza, nós vamos vencer em nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, isso aqui é um pouco, né, do que eu posso falar para vocês. Antes de meditar na palavra, ore. Após você medita na palavra, que o Espírito Santo vai esclarecer. E quando você for falar da palavra de Deus, olha só, Efésios capítulo 6. Olha só o que Efésios capítulo 6 vai dizer. Orando em todo o tempo, com toda súplica e oração, no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Tá vendo? Quando nós oramos, quando nós buscamos a presença do Senhor, quando nós meditamos na palavra, o que acontece? Deus ele vai nos dar, vai fazer nossa palavra, né, a palavra que Ele colocou em nós, notória. Ele vai fazer nós ter confiança para ministrar a palavra, para pregar a palavra, para evangelizar. Ou seja, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós temos ousadia, a palavra de Deus se torna notória através de nossas vidas. O Evangelho de Deus se torna notório, os mistérios do Evangelho de Deus se tornam notórios através de nossa vida. Então, meus irmãos, isso que eu falei é um pouco, né? É um pouco do que eu faço para estudar nos meus estudos da palavra de Deus.
Isso aqui que eu falei só um pouco, mas tem outras coisas, mas eu vou trazer em outros vídeos, de forma humilde, de forma simples. Que Deus continue abençoando a sua vida, sua família, sua saúde e a sua casa. Sendo assim, eu quero agradecer a cada um. Fique todos na paz do Senhor Jesus.